Vamos bagunçar um pouquinho aqui o nosso substrato. E falando nisso, nós nunca fizemos um vídeo aqui, né? Passando uma receitinha caseira. Só não podem comer as suculentas, né, Wander? Uhum. Hoje queremos repor a adubação aqui das nossas palmeiras. E eu tô com um prato cheio de matéria orgânica aqui na mão. Será que pode ou não pode? Volta e meia tem alguma polêmica aí na internet, né? A respeito das suculentas, das plantas, do cultivo, da adubação. E a bola da vez agora é se pode ou não pode usar adubo orgânico. Oi pessoal, e como a Fabi disse, né, vamos repor a adubação. É uma época que elas estão ativas demais, né, estão precisando sempre de repor aquela comidinha para elas ficarem desse jeito aqui, ó, lindonas. E eu quero que esse ano elas cresçam muito. E a Fabi falou em polêmica, e é verdade, né, na internet é aquela questão assim, ó, pode botar matéria orgânica nas suculentas? Muita gente, até famosa, diz que não, e muita gente diz que sim, né, inclusive nós vamos aplicar daqui a pouco adubo orgânico. E vocês viram que eu falei? Adubo orgânico, matéria orgânica, tem diferença? Durante o vídeo a gente vai ver então. E eu gosto muito de ler comentários nos grupos de Face, para ter ideias para vídeo, para ver qual é as dúvidas do pessoal, né? E eu vi um post de alguém comentando isso, e um comentário em especial me chamou a atenção, que a pessoa disse assim: eu não uso nenhum tipo de adubo orgânico, eu só uso substrato marca tal, tal, tal. E aí tu vai na especificação do substrato, ele contém adubo orgânico, então essa pessoa talvez nem saiba o que é adubo orgânico, né? Tem gente que diz que não é para aplicar matéria orgânica porque vai atrair insetos e fungos. Outros não gostam de usar matéria orgânica, em especial nas suculentas. Tem muita gente que não está sabendo diferenciar matéria orgânica de adubo orgânico. Mas afinal, qual a diferença da matéria orgânica para o adubo orgânico? Eu hoje fiz uma limpeza no pátio, né, que geralmente todo dia eu tenho que fazer, e tô com um carrinho aqui, ó, cheio de matéria orgânica. Também tenho aqui, ó, nesse pratinho, tudo de hoje meio-dia, ó. Matéria orgânica também que a gente usou lá dentro de casa. A matéria orgânica é o material de origem animal, vegetal, que nem eu mostrei ali, restos de vegetais que a gente usa, frutas, folhas, serragem, osso, sangue, esterco, ali inclusive tem esterco das minhas galinhas também. Enfim, é muita variedade e são importantíssimos para a formação de nutrientes e a criação de ecossistemas saudáveis. E já o adubo orgânico é uma forma de fertilizante de matéria orgânica, como a Fábio mostrou, decomposta. Presta bem atenção, ó, decomposta. Esse adubo então é produzido através de compostagem controlada de matéria orgânica, né? E já que falo em controlada, será que eu consigo fazer um adubo orgânico controlado com nutrientes especial para cactos e suculentas? Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre também. Então a pessoa que diz que não gosta de aplicar matéria orgânica nas suculentas, olha que lindona essa aqui, ó. Tá até vindo carúnculas. Essa pessoa tá certa, gente, tá? Tem vários problemas que podem ocorrer com a aplicação desse tipo de adubo assim, sem estar decomposto, né? Agora, quando a pessoa diz que não pode aplicar adubo orgânico nas suculentas, aí ela tá errada. E olha aqui, ó, a gente tá falando de matéria orgânica e adubo orgânico, tá? São coisas muito diferentes. E o adubo que a gente está usando de exemplo aqui no vídeo, ele é especial para cactos e suculentas, tá? E a gente prova aqui com todas as nossas plantas que pode aplicar sim e funciona, gente. Tem gente que usa, né? Desse jeitinho que tá aqui, só tira lá no pé da planta, ou ainda melhor, pega e bate tudo no liquidificador, joga uma borra de café ainda aqui junto. Aposto que tem alguém se identificando aí, né? Dá pra fazer assim, mas nós aqui preferimos não arriscar, tá, gente? Porque esse tipo de matéria orgânica assim, ela pode causar bactérias patogênicas que fazem mal para as plantas, tá? Pode atrair, pode não, elas atraem, né? E principalmente os insetos. A gente tem até uma historinha para contar depois aqui, né, Wander? Lá de fora. Esse adubo fresco aqui, ele pode conter também esporos de fungos, que aí vai causar doenças lá nas tuas plantas, cheiro desagradável, né?
ervas daninhas que pode tomar conta aí da tua plantação, do teu vaso, né? Tudo isso pode causar esse tipo de adubo fresco aqui. E o principal no caso dos cactos e suculentas é tu conseguir acertar os nutrientes que elas precisam usando assim um adubo fresco. Não tem como a gente saber, né? Então, por isso a gente não usa a matéria orgânica assim, sem ser decomposta, sem ser já em adubo orgânico. E no último vídeo aí vocês viram que deu uma chuva de manga aqui, né? Tá acontecendo chuva de manga. A gente botou os errinhos de gravação lá. Acabou de cair um vaso da Fábio aqui, ó, com um mangaço em cima. E quase caiu na cabeça dela outra também. Sim, levei um susto. Não sei se o Wander vai botar lá no final do vídeo, né? Porque olha, eu levei um cagaço aqui, gente. Literalmente tá se cuidando aqui, ó. Do nada cai uma manga na cabeça. E hoje tá muito ventoso ainda aqui também, né? Deixa eu falar de adubo orgânico ainda, algo que aconteceu lá no interior quando a gente morava lá. Lá no sítio. E os vizinhos todos, né? A empresa de fumageira que a gente trabalhava, eles incentivaram a comprar esterco de peru, né? E a gente comprou de caminhão, gente. Chegou um caminhão, um truque cheio e descarregou no pátio em sacos de 50 quilos, eu acredito. Amontoaram lá toneladas de esterco. Só que eles não estavam decompostos, eles estavam frescos ainda. A colônia inteira virou um fedor só, gente, porque não, assim, ó... Olha, foi inédito aquilo ali, Um cheiro de carniça ficou em todo o interior, em toda aquela região. E detalhe, insetos, um mosquito, sabe? Ficou insuportável. A gente teve que dar jeito de quanto antes de esparramar nas lavouras porque assim, ó, ele começou a fermentar, ele começou aquele processo de decomposição, de compostagem lá na pilha mesmo, né? Não dava para suportar o cheiro desagradável. E um adubo orgânico bem decomposto, ele não pode ter um cheiro desagradável. Esses que a gente usa mesmo, e quem já adquiriu, vai agarrar na mão, vai cheirar, tu vai sentir um cheiro de terra, somente. Não tem nenhum outro cheiro. E o resultado, gente, a gente sabe que é medonho, né? Depois que a gente começou a aplicar o adubo orgânico, a gente sentiu assim a imunidade das plantas muito melhor, né? A manutenção, tudo ficou melhor e as plantas mais lindas. E vocês viram então as desvantagens de usar a matéria orgânica. E falando nisso, nós nunca fizemos um vídeo aqui, né? Passando uma receitinha caseira, porque a gente gostaria, né, de compartilhar com vocês alguma receita caseira desse tipo que não tivesse um efeito colateral, né? Que desse tudo ok, mas o que não aconteceu. Então por isso que a gente nunca passou, tá? Mas enfim, agora vamos lá ver, né, a vantagem de usar o adubo orgânico. E antes de devolver o prato da Fábio lá, né, que ele vai de mão em mão, deixa eu explicar o seguinte, não é que isso aqui seja ruim, tá? Isso aqui vai ser bom, tá? Se tu der o tempo de compostagem, por exemplo, assim, ó, tu vai fazer tua composteira aí e vai juntando esse material aqui. Ele é rico em nutrientes, mas assim, ó, são meses de compostagem, tá, pessoal? E tu precisa dar esse tempo, que aí tu vai eliminar bactérias patogênicas, fungos, e aquilo que a Fábio já comentou antes, né? A gente precisa de um adubo que não vá estar atraindo insetos. Falar em atrair insetos, sabia que a gente consegue misturar matéria orgânica que funciona como repelente natural. E alguns exemplos são o cravo, tomilho, capim-limão, eucalipto e por aí vai. Citronela, lírio do brejo. Tem muita coisa. A gente não vai fazer um vídeo de uma receita certinha aqui, mas esses aí todos tu pode misturar ali junto para repelir os insetos. Na composteira, né? Isso, na composteira. E agora a gente vai fazer uma aplicação de adubo orgânico nas nossas plantas e a gente vai nesse processo mostrar o que a gente mais faz aqui, né? Algumas formas de aplicação. E uma das formas que a gente mais usa aqui é misturar no substrato, tá? Na hora de compor o substrato. E como vocês já sabem aí, né? Eu não tenho dosagem, eu misturo meio que arrumo, assim, uma pitada, ó. Peguei uma mão cheia para esse tanto aqui. E aí eu faço a mistura. É no olhômetro. No olhômetro. Aí a gente tem já um substrato adubado, com adubo orgânico já decomposto, próprio para cactos e suculentas. Aqui não plantamos nada sem fazer esse processo, tá? Na hora de compor o substrato, na hora de fazer a mistura ali do substrato, por último então a adubação, que é essencial. E não adianta dizer assim, ó, eu monto meu substrato e não tem nenhum tipo de nutriente, eu não coloco nada. Algum tipo de nutriente sempre tem, algum mineral, tá? Porque assim, ó,
todo ser vivo precisa se alimentar. Até da chuva ele se alimenta, tá? Sabia que a chuva é rica em nitrogênio? Tudo tem adubo, tá, pessoal? Não existe planta que não vá precisar se alimentar. As tilâncias, que a gente não precisa plantar, que a gente tem no jardim, elas absorvem do ar, da própria chuva que choveu agora essa semana aqui, elas absorvem nutrientes que elas precisam, tá? Então assim, ó, não tem essa. Ah, minha planta nunca ganhou adubo e está linda. De alguma fonte ela está tirando, de algum mineral que tu colocou aí no teu substrato, sei lá, mas sempre tem nutrientes para essa planta. Quem acompanha nosso canal sabe que eu fiz adubação quando mudamos de vaso essas palmeiras, né? E tem que repor, como eu falei, elas estão muito ativas, tem chovido em cima delas, a gente rega constantemente, é uma época que elas estão em constante crescimento, então tem que repor essa adubação a cada pelo menos 40 dias eu faço isso. Quando chegar para o lado do inverno, suspendemos a adubação e rega. Aí somente a chuva vai regar, né? Quando chover, mas a adubação nada. Voltamos em setembro a fazer a adubação de novo. E isso aqui no sul, porque elas entram em dormência. Eu acredito que norte e nordeste, essa adubação tu poderá fazendo consecutivamente, né? Porque a dormência a gente sabe que é uma questão de clima. E a gente viu lá que então misturando o substrato é uma forma de aplicação e para repor é o que a gente vai mostrar agora aqui, ó. Vamos bagunçar um pouquinho aqui o nosso substrato. Eu poderia simplesmente largar em cima do vaso ali e deu. Mas como é um adubo orgânico, eu gosto de cobrir. E parece só mais um pouquinho de terra que tu tá colocando ali, né? Eu tô colocando aqui é vida, tá? A parte biológica desse substrato vai estar viva, não é aquele substrato morto que a gente tem que estar sempre repondo adubo químico. Aqui é aquele ecossistema que costuma acontecer lentamente, né? E lá na natureza, né? Aí as pessoas vão dizer assim, ó, as plantas não precisam de adubo orgânico. Quem é que vai na natureza colocar adubo químico? Na natureza é só orgânico. Vocês têm que entender isso, tá? E eu não tô falando mal do adubo químico, tá? Eu tô falando bem do adubo orgânico, que é o que é bem diferente, tá bom? Não é que eu esteja falando mal. Na natureza as plantas sempre são adubadas com toda a sabedoria aí que a natureza tem. Tem mais duas formas de adubação, né, que a gente poderia aplicar adubo orgânico, que é foliar. Confesso que não gosto muito, né? A gente aqui não é muito adepto dessa técnica, mas funciona também. Aqueles humus que são líquidos, né? Adubos líquidos orgânicos, porque tem também adubo líquido orgânico. Eu não tenho nenhum exemplo para mostrar aqui, mas tem também. Funciona perfeitamente foliar. A gente aqui não é muito adepto dessa técnica, né? Mas agora a Fábio vai mostrar uma outra técnica que a gente usa bastante. Outra forma, então, é fazer ele diluído em água. E a água sempre sem cloro, viu? Porque o Wander explicou lá, né, que esse adubo ele contém micro-organismos eficientes, né, vivos. E o cloro vai liquidar com esses micro-organismos vivos, né? Então, por isso a água sem cloro é muito importante, tá? Para tu fazer a adubação. Aqui eu vou colocar umas 3 colheres, bem cheias, ó, bem generosas. Aí vou mexer aqui com a minha super colher de pau. E esse adubo aqui para cactos e suculentas, né? Diferente aqui da minha parede verde, que eu também, aqui eu uso o adubo orgânico, mas aqui eu uso o bocashi. Inclusive até eu tô precisando dar um jeito na minha parede verde aqui, arrumar, trocar substrato, humus de minhoca tu usa de vez em quando, né? Sim, aí nessa aqui, por causa que aqui é importante ter mais nitrogênio. Já mexi bem aqui, ficou uma água bem escura e agora é só ir lá e regar. O vídeo hoje está sendo bem didático, um assunto bem importante, né? Mas não seria os vídeos do Wander e Fábio se eu não mostrasse um pouquinho aqui do nosso mundo aqui, né? Olha só que amor, gente, o ovinho da Clarinha. Baita ovo até, né, pra ela, daquele tamanho. Todos os dias eu tenho um ovinho novo. E falando nisso, vamos mostrar eles, Wander, porque eles nem apareceram desde o ano passado. Nem na retrospectiva eles não apareceram. Tá aí os meus lindinhos. Soltei eles agora, porque eu solto eles todos os dias, gente. Eles fazem uma bagunça, ciscam tudo, fazem bagunça, sujeira, mas não tem importância. Eu limpo e tá tudo certo. Eu não me importo se eles fazem bagunça ou não, só não podem comer as suculentas, né, Wander? Uhum. Mas enfim, para isso que a gente tem eles, né, gente? Para nós
ver as artes deles por aí correndo. E olha a ciumenta aqui, ela é muito ciumenta, gente. Eu fico falando com as galinhas assim e ela vem e fica na volta, só me olhando, porque tem que ser só com ela que tem que falar assim, se dengoseando, sabe? Ela quer tudo só pra ela, o carinho, né, Luninha? E quando eu te mostro uma planta assim e outra assim, plantas cultivadas somente com adubo orgânico, o jardim inteiro, na verdade, né? Todos eles com adubo orgânico. Agora sim, a matéria orgânica, essa sim, a gente não usa aqui. E vocês viram bem a diferença, né, de uma para outra. E eu mostrei no Insta, mas eu tenho que mostrar aqui também para vocês, porque nem todo mundo tem Instagram, né? Olha só essa lindeza. Eu acho que nós mostramos, né, Wander, aqui no canal, essa planta que foi cortada. Faz pouquinhos dias. Sim, então olha só, gente. Tá cheinho, gente, por todos os lados aqui. Pelas costas dela, tudo eu tô vendo também, cheinho de brotinhos. Vai ficar um encanto, né? E essa aqui também nós mostramos, porque foi as mudinhas, né? Daquela lá que a gente cortou tudo. Tinha uma bandeja cheia, né? Sim. A gente mostrou também. Sim, e olha isso aqui. O quanto enraizou. Isso aqui que a gente tá apavorado, encantado, na verdade, né? Olha o tanto de raízes e tão rápido, né? Que ela enraizou. Coisa mais linda, gente. Olha só. Pronta para venda já. E aqui também usamos o enraizador orgânico nelas. E a Fabi mostrou as galinhas dela, mas não mostrou a realidade, pessoal. Agora eu vou mostrar. Olha a bagunça que a Clarinha tá fazendo aqui, ó. Eu falo que elas fazem bagunça mesmo, mas... Ou é só ali embaixo, o outro ali. Mas como eu falei, depois é só varrer, passar uma água e tá novo de novo. Deixa eles. É, mas é uma bagunça, minha nossa. E ela deve estar procurando comida ali, ó, sei lá o que ela acha ali, minhoquinhas. Sim, ela pega bichinhos, minhoquinhas, ela ama fazer isso. Olha o estado que ficou o corredor. E faz algum tempo aí que o YouTube lançou vídeos curtos, os famosos shorts, né? Aquele vídeo gravado na vertical e bem curtinho, de em torno de 1 minuto, talvez até menos. A partir de fevereiro a gente está a fim de fazer. O que vocês acham? Vocês aprovam a ideia? Videozinhos durante a semana. A gente vai manter os vídeos longos nos domingos, como sempre, tá, né? Todo domingo às 8 horas. Mas o que tu acha aí de durante a semana alguns vídeos curtos? Alguma dica, alguma curiosidade, algum passeio que a gente vai? Aquele videozinho assim meio que espontâneo, né? Sem muita edição. Vocês aprovam a ideia? Deixe nos comentários aí quem é que quer vídeos curtos aqui no YouTube também, parecido com aquele lá do Instagram. E aí, ficou alguma dúvida sobre adubo orgânico, matéria orgânica? Vocês viram bem a diferença de um e outro? A gente não é contra o adubo, a matéria orgânica para usar assim direto nas plantas, mas sim tu pode trazer problemas para elas, né? Podridão, fungos, bactérias, murchadeira, né? Às vezes uma bactéria que tu não... Às vezes tua planta murcha do nada, ou tu vai atrair aquele monte de inseto, mosquinhas, tá? Nas tuas plantas aí, indesejáveis, né? Então, sempre é legal usar um adubo orgânico, então. Como vocês viram aqui, é muito eficiente, um adubo orgânico de qualidade, tem muitas empresas sérias trabalhando com adubação orgânica no Brasil inteiro, né? E se tu vai aplicar nas suculentas e cactos, tu já tenta comprar aí próprio para isso, porque certamente ali vai ter nutrientes que essas plantas precisam. E com todo esse cuidado e fazendo a adubação correta, eu já disse para a Fábio, acho que já comentei num vídeo, eu preciso que esse ano, até o fim do verão, elas cubram a janela ali, ó. Será que eu vou vir daqui uns 2 meses, 3, mostrar que já cobriu a janela? O que vocês acham? Até o próximo vídeo, então, tudo de bom pra vocês. Tudo de bom, pessoal. Uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Ou bate tudo no liquidificador e joga uma borra de café aqui. De novo. Até me desconcentrei, né? Tava bom? Tem gente que usa assim, desse jeitinho aqui, ou se não, só pega e joga lá. Não, vou falar assim.